pessoal, aqui é a Ana Maria, eu sou aquarelista ilustradora e hoje eu vou falar um pouquinho sobre pincéis para aquarela. Eu espero que vocês consigam me ouvir bem, porque eu tô sem o meu microfone, então eu espero que não dê pra ouvir o zelador aqui do prédio cantando. Embora seja delicioso ouvir ele assoviando. E que a luz também seja de acordo aqui, porque eu resolvi fazer esse vídeo de última hora. Porque eu recebo muita pergunta, muita gente com dúvidas em relação a quais são os melhores pincéis para pintar em aquarela. Se é melhor, se é da natural, se é da sintética, quais são as melhores marcas, quais são os tipos de pincéis. E eu sinto que, às vezes, por ser as minhas respostas serem por mensagem, fica um pouco superficial. Eu acho que eu não consigo me explicar bem. Muito provavelmente porque eu não tô mostrando, né? Para os meus alunos, eu consigo normalmente explicar porque a gente testa juntos os papéis, testa juntos os pincéis, e aí eu acho que a explicação ela é mais completa. Então eu espero que vocês gostem, que possa ser de alguma serventia esse vídeo, e que eu vou tentar não me alongar muito para não ficar um vídeo muito cansativo, mas também eu vou dar a minha opinião pessoal aqui, tá? Eu tenho aqui os pincéis que eu mais uso, alguns dos que eu mais uso. Eu tenho uma coleção gigantesca de pincéis, porque é isso, né? Quando a gente pinta, a gente fica louco com materiais, a gente quer ter todos. E, enfim, aqui é uma pequena parte dos que eu mais uso para fazer o que eu faço. Na verdade, para fazer o que eu faço, os que eu mais uso são esses aqui, são os redondos, tá? Esse aqui é o que eu mais uso para fazer uma aplicação de água, por exemplo, na pelagem do pet. Eu pinto pets em aquarela, então esse aqui é ótimo para fazer uma aplicação de tinta numa superfície maior. Vou usar aqui esse aqui, Burnt Sienna. Então eu consigo aplicar água e tinta de maneira eficiente, rápida e numa área grande, tá? Então esse aqui eu uso bastante. Eu uso também esses aqui que são redondos também. Esses todos que eu tô mostrando aqui são os redondos. Eu gosto de usar esse aqui para detalhes, como os olhos. Eu consigo aplicar, ele segura bastante água, tá? Nas cerdas. E eu consigo fazer detalhes bem finos usando a ponta. Então, basicamente, essa é a característica do pincel redondo. Ele carrega bastante água, ele é normalmente usado para detalhes. Eu uso, o maior que eu uso é o número 5, e depois eu uso 2, 1, 0 e 0.0. Esses aqui são os que eu mais uso para pintar o que eu no momento trabalho, que são os retratos de pets em aquarela. Esses são os redondos, tá? Eles também são ótimos para fazer, por exemplo, folhas, por exemplo, tá? Que começa fino e depois ela dá uma... mais tinta. Começa fino e dá uma achatadinha. É só pressionar o pincel. Então, são ótimos para fazer flores, folhas. Começa fino, dá uma achatadinha e depois volta fino. São ótimos também para lettering, não que eu seja ótima com lettering, mas justamente por poder fazer dar essa apertadinha no pincel e ele ficar com a linha mais grossa, é justamente por isso que dá para fazer o lettering. Não que eu seja a melhor para demonstrar isso. Eu gostaria, é uma coisa que está na minha lista para aprender a fazer. Lettering. Então, esses aqui são os pincéis redondos, que pro que eu faço são os melhores. Beleza. Depois disso, nós temos os pincéis chatos, mas que não são tão chatos assim. São bem queridos.
eu tenho ainda aqui, ó, não mostrei pra vocês. Esse aqui é um outro redondo, mais grosso ainda. Eu disse que aquele era mais grosso, mas não, eu tenho ainda esse aqui, que é o número 6, que ele é o número 5. Esses aqui são os chatos, eles são ótimos para aplicação, para aplicar bastante água e bastante tinta numa região grande. Por exemplo, céu, lago, se você pinta aí paisagens, é ótimo porque ele deixa sempre bem suave e aplica a água e a tinta de uma maneira bem, como é que eu vou te dizer? Uniforme, essa é a palavra que eu tava querendo usar já faz tempo. Uniforme. Então, esse aqui, o pincel chato, e quanto mais largo, maior é a superfície, então vai depender daquilo que tu tá pintando. Se tu quer uma superfície grande, pincel maior, quer uma superfície não tão grande, pode ser um pincel um pouco mais estreito, um pouco mais grosso, maior a área, vocês entenderam, né? Então, esse pincel aqui, ele é ótimo pra deixar bem suave a tua aplicação de tinta. Se fosse com um pincel mais fino, como o redondo, por exemplo, não ia ficar tão suave assim, tá? Ele também é ótimo para fazer linhas. Não pense que é só o pincel redondo que faz isso. Ele faz linhas, tá? E aí, vá brincar com seu pincel, porque tem muita coisa para descobrir. Os chatinhos, esses aqui também são chatos, eles estão meio deformados assim, porque eles estão molhados. Tem também o chanfrado. Eu quase não uso esse aqui, mas ele também é bom, ele também é ótimo para fazer folhas. Eu não tenho muito jeito com ele, porque eu pouco uso, mas ele também é bom. E também funciona muito bem assim como o pincel chato, tá? Esse é o pincel chanfrado. Beleza. Temos também o pincel língua de gato. Esse aqui a gente conhece bastante dos tutoriais de maquiagem, né? O língua de gato. Ele é ótimo, na minha opinião, para fazer flores, tá? As pétalas das flores. Eu acho que ele é ótimo para isso. Embora faz muito tempo que eu não faço... Gente, tá ruim o português hoje. Faz muito tempo que eu não faço flores, mas já usei muito esse pincel. Vamos fazer aqui uma coisa bem bonitinha, para terminar a nossa flor. Ele não é só bom para flores, tá? Tem outras coisas que ele é bom também. Mas é importante que você entenda o que ele é capaz de fazer. Também tem pincéis com uma numeração maior, como esse aqui, que também é língua de gato. E ele faz exatamente a mesma coisa, só que em tamanho maior. Temos aqui esse aqui, que também é um famosinho para detalhes, que é o liner, tá? Que ele é ótimo para fazer detalhes. E eu acho que eu quase não uso ele, tá? Eu não levo muito jeito porque ele tem essa cerda, como ela é comprida, ela é meio mole, né? Então tem que ter um jeitinho especial, tem que ter bastante prática com ele, mas ele é ótimo para fazer os pelinhos. E eu acho que ele fica, justamente por ele ser longo, ele faz os pelos e cabelos mais naturais do que o pincel de detalhes, que é o redondo. Eu acho que fica mais delicado quando se faz com esse aqui, mas eu pouco uso ele. Mas somente por falta de prática. A gente acaba tendo uns preconceitos, né, com algumas coisas por a gente não usar, mas ele é ótimo também para detalhes, tá? Esse aqui é o liner. A gente tem também esse aqui, que eu chamo de fan,
que é o nome em inglês. Mas eu já vi gente chamando de vassourinha, eu já vi gente chamando de espanador. Aí é uma coisa que vai variar. Chama assim como tu quiser. Mas eu chamo de fan, tá? Ele é ótimo para detalhes como ranhuras em árvores. Tem que ter bastante cuidado, porque quando ele molha, ele fica assim, meio com as cerdas divididinhas. Então tem que cuidar para não deixar aquilo que tu tá pintando falso, tá? Então tem que ter bastante cuidado, porque senão fica uma cerda repetida, sabe? Tipo assim. E a gente não quer, às vezes, a gente não quer isso. A gente quer uma coisa mais natural. Então tem que ter bastante cuidado na hora de pintar com ele. Não pode aplicar muita tinta, tem que ir testando, porque cada caso é um caso. Vai depender de como ele tá dividido aqui, tá? Tu pode ajudar assim com a mão. Mas ele é ótimo para ranhuras, para suavizar. Às vezes tu faz uma aplicação de tinta com água. Vamos usar esse pedaço aqui do papel. E aí tu quer fazer algum detalhe com ele, dar algum tipo de... eu continuo chamando de ranhura, mas tem uma outra palavra que não tá vindo aqui. Textura, vai. Uma textura, esse aqui é ótimo. Mas ele funciona só para detalhes, tu não vai pintar, tu não vai usar para pintar um olho, uma boca, tu vai usar para esse tipo de coisa aqui, para acrescentar textura, detalhes. Tem um pincel assim, tá? Que é um chato. Odeio chamar eles assim, eu fico tão triste. Nem são chatos. Que ele é um chato com umas sardinhas assim que pode fazer a mesma coisa que esse aqui. Eu até prefiro ele, porque como ele é mais estreito, eu consigo guiar bem onde é que eu quero os fiozinhos aqui dos detalhes, tá? A gente tem também a caneta, essa aqui, eu não vou conseguir demonstrar pra vocês. Eu não me acertei muito bem, é a caneta water pen, que a gente chama. Coloca água aqui dentro, tampa, e aí ela tem uma ponta bem maleável, mas eu não me acertei muito bem com ela, porque eu não sei, não consigo... como é que eu vou te dizer? Controlar a água que sai. Provavelmente por falta de prática. E aí, como pra mim não faz muita diferença, ela é boa pra pintar assim, ao ar livre. Tu pega um estojo pequenininho de viagem, essa caneta aqui, não precisa levar água, não precisa levar pote, não precisa levar nada, só a caneta. Como eu pinto, a maioria das vezes eu pinto em casa, eu quase não uso ela. Então, o que que eu fiz? Eu usei ela pra fazer lettering, então eu coloquei dentro do nanquim e ela tá com a ponta dura. Provavelmente eu estraguei ela. Não façam isso. Eu sabia que ia ficar dura, mas como eu paguei baratinho nela e eu pouco tava usando ela pro propósito que ela foi feita, eu acabei preferindo estragar ele e não um outro pincel que eu uso. Eu acho que os meus pincéis favoritos são esses. Então, se a gente pudesse classificar eles, seriam os redondos, os chatos. Aí tem chatos mais quadradinhos assim, com as cerdas um pouco mais curtas. O chanfrado, o língua de gato. Temos também esse aqui, que é o fan, ou então vassourinha, tá? Esse aqui, que é o chato com os frufruzinhos na ponta, que é assim que eu chamo. O liner. E tem muitos outros, mas esses aqui são os que eu mais uso. E esses aqui são os que mais são utilizados para pintar em aquarela, tá? Sobre pincel sintético e pincel com cerdas naturais. Também é questão de gosto. Eu prefiro de cerdas sintéticas por uma questão... de gosto, mas principalmente ética, é meu isso, tá? Eu acho que antigamente os pincéis de cerdas naturais, eles eram sim melhores, porque era assim que era feito, era assim que os pincéis eram feitos de pelo de marta, pelo de orelha de boi. O pelo de marta, ele é mais caro, o pelo de orelha de boi ele é mais em conta. Pelo de esquilo, enfim, aí varia de animais, tem de tudo que vocês podem imaginar.
Mas hoje em dia eu acho que a tecnologia é tão avançada, a gente já conseguiu chegar lado a lado com o pincel de cerdas naturais. Então eu não vejo motivo, mas isso de novo, isso é uma coisa minha, isso é uma opinião minha. Eu sei que muita gente divide da mesma opinião que eu tenho, mas tem muita gente que diverge da opinião que eu tenho. Tem gente que acha que o pincel bom é pincel de cerdas naturais. Eu posso te garantir que os pincéis de cerdas sintéticas não ficam nem um pouco para trás, tá? Eu uso muito os pincéis, tenho usado, eu já usei de tudo quanto é marca, mas agora eu tenho usado os da Ceramic, que eu compro sempre na Coralie. Não é propaganda, mas realmente a Coralie é a melhor loja aqui em Porto Alegre para comprar. Também dá para comprar online, mas os pincéis da Ceramic estão vindo, eu tenho me dado muito bem com eles, tá? Então, são pincéis bem acessíveis, então se eu pudesse recomendar a marca, seria com certeza Ceramic. Tem também a linha pincéis da Winsor Newton, da linha Cotman, que são os pincéis azuis. Eu usei muito eles, mas aí por um tempo a casa do artista ficou sem, e aí eu acabei pegando esses da Ceramic e tenho me dado muito bem com eles. Mas os pincéis da linha Cotman, da Winsor Newton, também são ótimos pincéis. E a questão de qual é o melhor pincel para mim, eu já falei isso em outros vídeos, eu falei nesse aqui também, que é uma coisa muito pessoal. É aquele que se adapta melhor na tua mão, com a tua técnica. Não adianta eu tentar usar um pincel grande para fazer aquilo que eu faço, que eu preciso de um pincel fino para detalhe. Não adianta tu pegar um pincel fino para fazer, para pintar uma grande área. Então o importante é testa os pincéis que tu tens, compra aos poucos, não precisa comprar todas as numerações do 0 ao 20 do pincel redondo, experimenta alguns, tá? Entra em contato com artistas que tu admira, faz perguntas, manda mensagens e experimenta os pincéis que tu tens. O importante é saber o que cada um deles é capaz de fazer, para depois tu adaptar eles à tua técnica. Tá? Eu espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor de alguma maneira, que não tenha ficado muito cansativo. É um assunto que a gente pode se estender e falar por muito tempo sobre marcas, sobre essa questão do sintético e do natural. Dá para falar bastante tempo, mas o vídeo também não pode ficar muito compridão, né? Uma hora eu faço uma live falando mais sobre isso. Não esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo, porque me ajuda muito, ainda mais agora que eu tô no início do canal. E até o próximo vídeo. Tchau!